Olá, estamos iniciando mais uma aula aqui de Direito, abordando os crimes de família. E conforme a última aula, eu fiquei de falar sobre a perspectiva psicológica da agressividade, né? Já venho caminhando aqui pela perspectiva histórica, né? A perspectiva do próprio direito, e agora eu vou trazer para vocês a perspectiva psicológica. E aí nós vamos abordar diferentes perspectivas da psicologia da agressividade, tá? Porque esse conceito, ele está intrinsecamente associado ao da violência, né, como de algumas perspectivas designada na psicologia criminal, uma vez que se trata do capítulo da criminologia que encerra a perspectiva psicológica. Então, segundo alguns autores, né, a psicologia da agressividade, ela abrange diferentes perspectivas de análise, tais como a psicologia geral da agressividade, a abordagem clínica e estatística e a psicologia social. A psicologia geral da agressividade, ela engloba, por sua vez, as teorias mecanicistas, behavioristas, neobehavioristas, as teorias cognitivas, né? A Modern Behavior, que são as teorias assentes em modelos de aprendizagem da agressão, e as teorias dinâmicas da frustração, ok? Então, de acordo com as teorias mecanicistas, a agressividade, ela se constitui numa reação a um ou mais estímulos, adquirida através de mecanismos de condicionamento, ok? Pressupondo, então, a existência de estímulos suscetíveis de desencadear essa agressividade. A maior parte desses estímulos são aprendidos a partir de situações precedentes, né? Então, trata-se de uma aprendizagem mais fácil de adquirir e mais duradoura no tempo. Então, essas características, elas colocam problemas às teorias do condicionamento, particularmente ao nível das terapias de comportamento. Por quê? Porque tornam impossível o processo de recondicionamento, né, que por falta de reforço, que por suscitação de um estímulo mais forte do que aquele que conduz à agressão, leva a concluir que se trata não de uma mera associação de estímulo a curto prazo, né, mas de uma reorganização a longo termo dos sistemas de defesa da personalidade dos sujeitos. Geralmente, aí nós podemos dizer que o filho de peixe, peixinho é. Por quê? Porque essa aprendizagem ao longo do tempo vai se estabelecendo no comportamento humano. Então, segundo essas teorias cognitivas, a modeling behavior, a agressividade, ela vai ser aprendida através da imitação de modelos que têm um grande significado afetivo. Então, ela se opera tal processo de experiências vividas como agradáveis ou desagradáveis. Experiências agradáveis impressionam a nossa mente. Experiências desagradáveis também impressionam a nossa mente. Por imitação, essa criança, quando adulta, vai reproduzir os mesmos comportamentos do pai e da mãe. Então, isso vai atribuir um grande significado, né, a tudo isso. Baseando-se na noção de imitação, né, dessas teorias na simpatia, no desejo, na admiração, esses modelos cognitivistas, eles não podem explicar todas as formas de aprendizagem da agressividade, ok? Então, não só os mecanismos inerentes à interiorização desses modelos agressivos afetam a personalidade dos sujeitos no seu todo, né? Pelo que aquela não se faz através da imitação, mas sim através de um processo de identificação ao agressor. Uma fidelização, uma fidelidade àquela pessoa que é o agressor. Mas também são modelos considerados fortes, possantes, né? Veiculados por órgãos de informação, vividos como expressão de uma elite, por exemplo, de uma classe dirigente, né? São os mais interiorizados. Daí que os pais que protagonizam cenas violentas entre si ou entre si e os filhos, bem como os heróis de espetáculos, né, violentos transmitidos aí
pela Liga da Justiça, os mass média, né, a televisão, eles constituem modelos negativos, né, e mesmo perigosos para as crianças, né? Tem uns bonequinhos agora que as crianças assistem que vem esse modelo de agressividade. E isso realmente é perigoso, porque não dispõe de um apoio de retaguarda, né? E pode fazer uma introspecção da força desses personagens no inconsciente da criança. E mais tarde vai haver uma projeção dessa maldade em potenciais vítimas, ok? Então, a experimentação, ela sublinha essa subordinação das funções biológicas e afetivas dos sujeitos a uma semântica, e não somente a uma mecânica, destacando o papel das modificações cognitivas e semânticas nas aprendizagens afetivas. E, por conseguinte, na aprendizagem da agressividade. Então, de acordo com os cognitivistas neobehavioristas, a aprendizagem de uma atitude agressiva, ela é comandada pela informação externa e ela passa por uma desordem, uma perturbação dos espaços semânticos, aos quais são subordinados os reflexos glandulares e psicossociais dos sujeitos. Então, essas desordens, essas perturbações semânticas, traduzem também profundas modificações da personalidade, pela súbita reativação de fantasmas originais, né? Quando você bate ou quando você mata uma criança. Essa mobilização de defesas passionais, neuróticas, psicóticas contra a culpabilidade. Então, segundo Dolar, bem como Levin, né, os estímulos e os modelos que levam à agressão só têm efeito sobre os sujeitos cujo sistema de motivações, ou seja, suas necessidades, seus desejos, suas aspirações insatisfeitos conduzem a tal. Então, nós já falamos na aula passada do propósito da abordagem do conceito de agressão, né? Que sustentam a tese central de que o comportamento agressivo de um sujeito é sempre resultado de frustrações sofridas anteriormente por esse mesmo sujeito, e que reconhece que nem todas as frustrações vão conduzir à agressão, né? Então, o indivíduo ele pode vivenciar frustrações, sim, e não vir a manifestar comportamentos agressivos. Também nós já falamos nesse mesmo ponto que o conceito de frustração utilizado por estes autores traduz-se na existência de um ou mais obstáculos externos e internos. Às vezes o obstáculo é você mesmo que cria, né? Como disse uma grande amiga minha hoje, estava conversando com alguém no seu trabalho, e ela perguntou para a pessoa que se queixava: quem é o seu acusador? Quem é o seu acusador? Então, esses obstáculos também podem ser internos, o acusador pode ser você mesmo. Então, a ação de um sujeito, quando ele tenta alcançar um certo fim, ele mesmo coloca obstáculos para ele. E esse estado de frustração é aferido segundo 3 parâmetros, ok? O interno e os outros 2 externos, consistindo, o primeiro, né, no desejo manifesto em alcançar o fim que pretende, e os outros 2 no número e na importância dos obstáculos que se colocam na concretização desse desejo, deste fim. Então, o estado de frustração, ele determina a tendência do indivíduo, a intensidade dessa tendência para cometer atos agressivos, entende? Então, essa tendência é tanto mais forte quanto desejos mais intensos do indivíduo tenham sofrido previamente frustrações mais numerosas e mais completas, ok? Então, você vê, aqui eu estou vendo a Glaci, boa noite, Glaci, Tânia, Ismael, seja bem-vindo, Ismael, Tatiane. E aí, né, dentro disso que eu estou trazendo para você, essa postura agressiva, essa tendência de reações incompatíveis, né? Essa tendência pode vir a traduzir em agressões de fato, não só o que acontece na sua cabeça. Nós também já vimos na aula passada como tudo isso é aferido
a partir da finalidade visada pela pessoa, de causar prejuízo, de causar dano para outro, né? E que assim sendo, não basta que uma ação cause prejuízo a alguém, mas que também essa conduta agressiva, né, tenha essa finalidade de ter sido agressivo de fato. Nós também já falamos, né, da hipótese frustração-agressão, constitui uma posição teórica importante, designadamente no campo da criminologia, né, que suscitou a realização de várias experiências consideradas mais ou menos rigorosas, levadas a cabo por vários autores, né, cujas conclusões vão no sentido de frustração, entendida como obstáculo posto à ação dos indivíduos, e não suscita neles uma tendência para agir de modo mais agressivo que indivíduos que não sofrem frustrações, ok? Na chamada psicologia criminal, né, no âmbito das teorias das psicodinâmicas, a teoria do condicionamento de Eysenck, né, dos criminologistas psicanalíticos, né, segundo essa teoria do condicionamento, a propensão para o crime é universal e é geralmente contrariada pela consciência. Todos têm um instinto e uma propensão para o crime. Entretanto, quanto mais ampliam a consciência, mais isso é diminuído, né? Então, essa perspectiva como um sistema de respostas condicionadas, adquirido durante a infância, a adolescência, você percebe quantas crianças acabam sendo violentas, né, quando estão entre crianças, essa aprendizagem social reduzida ao modelo pavloviano do condicionamento, da socialização encarada como um processo de aquisição de respostas condicionadas, é a gênese da consciência, né? Então, a consciência vai tornar previsível, né? E se ela for subdesenvolvida, dada uma fraqueza congênita dos mecanismos pessoais que depende da elaboração dessas respostas, principalmente no quesito personalidade, né? Por essa teoria, a personalidade, ela se define pela posição do indivíduo em relação a 4 eixos. O primeiro eixo é instável, é a emotividade, as emoções. O segundo eixo é estável, é a estabilidade. O terceiro eixo é o introvertido, a introversão. O quarto e último eixo é o extrovertido, a extroversão, em torno dos quais, né, há uma classificação dimensional, né? Então aí a personalidade ela fica em 3 dimensões. A primeira dimensão, o psicoticismo, né, o estado psicótico, engloba altos níveis de emotividade, de extroversão. O segundo, que é a extroversão, né, que traz aí o conceito de Jung, do nosso mestre Jung, uma orientação predominante da energia psíquica para o exterior. E o último, né, o terceiro, é o neuroticismo, é um estado neurótico, engloba altos níveis de emotividade, de introversão, a pessoa se fecha, fica na caverna, né? Uma classificação categorial em 4 tipos também. No primeiro, melancólico, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar desses tipos, né, da personalidade, né? Então, melancólico, que é o número 1, ele se situa entre a emotividade e a introversão, ele reúne atributos do instável e do introvertido, ele se caracteriza de taciturno, ansioso, rígido, desapaixonado, pessimista, reservado, pouco sociável, sossegado. O segundo tipo de pessoas é o fleumático. O fleumático situa-se entre a introversão e a estabilidade. Então, ele reúne qualidades de introvertível, do introvertido e do estável. Ele se caracteriza de passivo, cuidadoso, pensativo, sereno, controlado, seguro, tranquilo e calmo. Então, o introvertido típico, né? Depois vem o sanguíneo, né? Esse sanguíneo é parecido comigo, né? Ele se situa entre a estabilidade e a extroversão. Reúne atributos do estável e do extrovertido. Ele se caracteriza como sociável, dinâmico, falador, compreensivo,
natural, alegre, despreocupado, condutor, né? E existe o 4, que é o colérico. Então, o colérico, ele fica entre a extroversão e a emotividade, né? Ele reúne qualidades do extrovertido e do instável. Então, ele é irritável, agitado, agressivo, excitável, inconstante, impossível, otimista e ativo. Então, embora haja crítica sobre o estabelecimento dessa tipologia, particularmente a possibilidade de predizer comportamentos, né, diz que os indivíduos do tipo colérico no estado psicótico assumirão esses comportamentos agressivos ou violentos. Então, segundo essa teoria, a criminalidade em geral, ela está correlacionada com altos níveis das 3 referidas dimensões, tá? Embora certos tipos de crimes possam estar correlacionados de forma diferente, como acontece, por exemplo, com crimes em função da idade dos seus autores, né? Praticados por pessoas mais novas, né? Correlacionados com níveis mais altos de extroversão do que o neuroticismo. Enquanto que os praticados por pessoas mais velhas são correlacionados com níveis mais altos de neuroticismo do que de extroversão. Então, esses crimes praticados por todos os grupos de idade com níveis mais altos de psicotismo, né? Então, por outro lado, as pessoas extrovertidas, elas tendem a condicionar-se mais dificilmente do que pessoas introvertidas. Então, conduzindo a extroversão às formas antissociais de comportamento e mesmo ao crime. Então, acresce que a alta ansiedade, a alta emotividade, sabe? Estimulam fortemente essa tendência extrovertida ou introvertida, favorecendo ou contraindo uma conduta social, registrando completamente o que o autor designou, né? E o autor de todo esse estudo, ele designa a lei sequencial temporal, as consequências de uma ação, né, que determina ou não a sua prática futura em função dos aspectos quantitativos e da proximidade temporal. Ok? Então, quanto mais próximo do tempo estiver uma consequência da ação que a origina, mais poderosa será a influência. E vice-versa. Vocês estão entendendo? Muito bom, Tânia. E aí, os tipos psicológicos, realmente, eles falam bastante, né? Eu não sei, Tânia, se você já viu, existe um estudo, e eu até procurei esse livro aqui em casa, que fala desses temperamentos, né, que você estuda, tem os arquétipos bíblicos, né? Então, por exemplo, o colérico, ele traz lá os personagens da Bíblia. Então, o colérico nós temos Pedro. Pedro que vai lá e corta, né, a orelha lá do soldado romano quando ele vem para prender Jesus. Então, o colérico é aquele cara que ele vai de impulso, né? Paulo, né, que era Saulo de Tarso, depois mudou o nome para Paulo. O Paulo, ele era sanguíneo, então ele era um cara que ele saiu pelo mundo levando esse evangelho. Então é bem interessante esse estudo, né, dos tipos psicológicos, né, na verdade ele está como temperamentos da nossa personalidade. Quanto isso realmente é riquíssimo para todo mundo, né? Então, as pessoas extrovertidas, elas têm maior facilidade, tá? De não serem condicionadas por todo esse movimento, esse conceito da agressividade. Então, essa teoria, ela encerra uma ideia, né, de que os criminosos devem ser tratados e não punidos, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu concordo totalmente com isso, tá? Porque, assim, para quem teve acesso, né, a todo o sistema prisional, e eu tive, né, eu frequentei muitos presídios, né, muitos mesmo, até porque eu me debrucei sobre uma pesquisa científica voltada à criminalidade nas relações de família, né? Então, eu frequentei vários presídios, eu tive acesso a várias pessoas que ali estavam,
Eu tive uma experiência, inclusive, no presídio de Recife, que ele é conhecido como Aníbal Bruno, um dos maiores presídios de Recife. E para vocês terem uma ideia, estourou uma rebelião, e eu estava lá dentro, né, quando essa rebelião estourou no Aníbal Bruno. Então, eu tive muitas experiências em presídios, e assim, a superlotação, toda a situação do sistema lá, né? Existem leis e regras próprias dentro lá com os presos, os tipos de crime, né? Se esse preso tem dinheiro, não tem dinheiro, né? Se ele vai se vincular a uma facção, né? De uma organização criminosa, ou se ele não vai se vincular a nada. Então, se ele se vincula, ele precisa tatuar na pele a marca daquele pacto, daquela aliança, para que ele seja protegido por aquele grupo. Então, ele passa a ter uma lealdade, ele tem que fazer tudo pelo grupo, e o grupo também vai fazer por ele. E se assim não for, ele não é de ninguém. Se ele não é de ninguém, estourar uma rebelião, ele é o primeiro, né, a pagar o preço de tudo isso, de não ter se associado, enfim. Essa pessoa, quando sai de lá, ele está estigmatizado, é difícil dele conseguir ser ressocializado, né? As pessoas têm receio de empregar pessoas assim. Então, uma série de fatores, né, que vão, na verdade, piorar a situação da criminalidade, né? Então, eu concordo que, de fato, eles precisam ser tratados, né? E não punidos. Mas essa é a defesa da cura, ao invés do castigo. E dentro disso eu quero falar para vocês que na minha pesquisa pessoal, eu estava pesquisando os homens, né? Geralmente eu ia para presídios masculinos, homens que tinham sido presos por causa de crimes de família. E aí eu não só conversava com eles, como estudava o processo deles, como tinha acesso à parentela, aos familiares, à história de vida, eu percebi que esses homens, quando crianças, foram vítimas de alienação parental. Então, veja que gravidade, né, existe neste movimento de violência com as suas crianças em casa, né? O quanto que este padrão começa a se reproduzir, o quanto que as pessoas não pensam, né, no resultado que os seus filhos vão vivenciar, porque você está brigando, motivos egóicos, você não deu certo no seu relacionamento, você se divorciou, e aí você fica brigando por uma série de coisas, falando mal do seu parceiro, né, do seu ex-marido, falando mal da sua ex-esposa para esse filho. Então, este filho vai ter, né, certamente uma tendência a reproduzir toda essa instabilidade, esse desequilíbrio, né, daquela relação doméstica. Então, esse é a defesa da cura, né, ao invés do castigo. Então, em termos de soluções, de respostas, né, baseado na cura, eu posso dizer para vocês que técnicas como a da constelação familiar e outras técnicas que nem são psicoterapêuticas, mas acabam trazendo um resultado terapêutico, elas conseguiram abaixar consideravelmente o número de reincidência, por exemplo, nos casos considerados da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340 de 2006. Então, nós temos lá a juíza de Parobé, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que, analisando os casos de violência doméstica que passaram por este tratamento, por essa cura, por esse atendimento, diminuíram 94% dos casos de reincidência nos processos de violência doméstica contra a mulher, contra crianças e adolescentes, num período de 3 anos de observação. Então, a gente vê o quanto esse resultado, inclusive, está lá, né, constando no site oficial do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo, né, o resultado deste trabalho dentro do direito. Este movimento foi o que me fez, né, é este movimento que me dá, assim, essa força, esse amor para desenvolver esse trabalho, porque eu percebo o quanto de fato isso funciona, o quanto de fato nós podemos ser úteis para a transformação da nossa sociedade.
porque essas famílias desestruturadas são realmente o reflexo da sociedade que a gente enxerga. Então, tanto a questão econômica, né, como a questão da segurança pública, todas essas questões de educação, elas serão muito mais, né, muito melhoradas se a gente entender que não adianta aprender e não olhar o histórico, não perceber que mais famílias estão produzindo pessoas para estarem dentro desse sistema prisional. Você sabe que tinha um presídio no Rio de Janeiro que eles colocaram uma placa, uma faixa na frente dizendo assim: aqui estão todos os filhos dos pais que não ensinaram os limites, né? Isso é uma grande verdade, né? E aí isso me impulsiona de fato, porque eu vejo o resultado, e esse resultado está sendo reconhecido não só nos órgãos oficiais, no Conselho Federal da OAB, na criação de diversas comissões aí de direito sistêmico, né, da qual eu faço parte de uma delas, sou vice-presidente, né, da Comissão de Direito Sistêmico de Santo André, em São Paulo. Então, um trabalho incrível, um trabalho que realmente está trazendo uma perspectiva nova, né, para os aplicadores do direito e para toda a sociedade. Né? Isso não é somente para as pessoas que trabalham com direito, mas para todas as pessoas que podem aplicar esses princípios, essas leis universais para melhorarem os seus relacionamentos. Foi daí que surgiu a minha ideia de criar uma academia, né? Academia Matemática das Relações, onde você treina esses princípios, né? E você começa a alterar os seus hábitos para colocar em prática na sua vida e para não ter que depender da decisão de um juiz que já tem tanta demanda lá no fórum, né? Em que não tem nenhuma condição de conhecer aprofundadamente a sua situação, né, para poder decidir coisas tão fundamentais para o futuro seu e da sua família, dos seus filhos. Então, este trabalho, esse olhar, ele tem uma necessidade, assim, imperiosa de ser divulgado, de ser levado adiante, né? Então, nós vemos aqui terapias do comportamento ao invés de penas, né? Essas terapias, elas permitam o recondicionamento do comportamento delinquente, leva à adoção de condutas socialmente desejáveis, toleradas, né? E as penas não, as penas, elas reforçam as tendências criminosas, né? Elas convertem delinquentes em neuróticos, e ainda a ideia que os seres humanos são muito diferentes uns dos outros, assumindo a individualidade um valor sagrado, né? Defendem, dentro das referidas terapias, de todo esse trabalho que eu estou falando para vocês, uma terapêutica diferenciada, né? Fazendo apologia da aplicação de medidas mais fortes e mais imediatas para os extrovertidos, dado que eles tendem a recondicionarem-se mais dificilmente. Entende? Então, trata-se de uma das teorias do condicionamento, né, com críticas apontadas, né, para essas terapias todas, mas que a gente vê que estão dando frutos, né? Segundo Dias e Andrade, as criminologias psicanalíticas, elas assumem suas primeiras manifestações nas obras dos fundadores da psicanálise. Quem foram? Freud, claro, Adler e Jung, né? E a partir dos meados dos anos 20. Então, apesar de existirem diferentes criminologias psicanalíticas, né, existe uma múltipla linha de pensamento psicanalítico e todas sustentam em comum, em termos de teoria de tese geral do crime, os seguintes postulados: que o ser humano é, por natureza, um ser social, né, asocial, um animal, né, pelo que a própria natureza é em si própria violenta. Então, durante a infância, que se modela essa personalidade, e aí sim pode ser modelado o comportamento delinquente na infância, que foi resultado também da minha pesquisa empírica, da minha pesquisa na prática. Eu, Vanessa Tadeu de Paiva, tive esse resultado na minha pesquisa. Número 2. O crime traduz o preço pago pela domesticação desse animal, né? Então, o ser humano, pelo que a causa do crime é, em última análise, social, ok? Então, ele tem sua gênese na perda
ou no afrouxamento do poder inibitório do superego em relação ao ego. Fica, assim, livre para obedecer às exigências do infraego. Tem por função dar satisfação, geralmente de forma simbólica, aos instintos libidinosos, né? A criminalidade assente em processos neuróticos. Este é o tema central. O número 3 da psicanálise, né? Da análise da psicanálise da criminologia. Tem uma tensão permanente dentro de cada ser humano, que o torna um delinquente em estado de latência. Então, isso é uma criminalidade latente ao nível do inconsciente, mas também no nível consciente, sendo neste nível expressa por fantasias que podem permanecer no estado passivo ou tornarem-se ativas, dando lugar à criminalidade real. Ela pode, por sua vez, resultar não só no estado consciente, que é um crime consciente, mas também numa situação de negligência, que é um crime negligente. Você, por exemplo, deixar uma criança, né, que não tem nenhuma experiência ali, uma criança ainda sendo formada, um pequeno, sozinho, né, num prédio que não tem nenhuma proteção. Então, isso também é considerado um crime, tá? Mas ele é um crime por causa de negligência. Pode ser também um crime simbólico. Então, não obstante essa rejeição da ideia do delinquente nato, registram-se semelhanças entre criminologias psicanalíticas, né, a freudiana e a criminologia lombrosiana, que eu falei para vocês ontem, sobre o formato do corpo, que tem muito a ver depois com os estudos da psicanálise de Reich, com a bioenergética, com toda essa questão da análise do corpo, né? Então, elas têm um patrimônio cultural comum, que é o positivismo, o darwinismo, o atavismo, como explicação do crime, né? Então, nas primeiras, o delinquente, o criminoso, ele representa um certo regresso a um homem primitivo, né? Não relativamente às formas antropológicas, mas à estrutura psíquica desse homem. Você sabe que teve um caso, né, muito grave, foi um caso de estupro de uma menina de 3 anos de idade, né, lá em Pernambuco. E ela foi estuprada pelo próprio pai, né? E como eu fazia essa pesquisa, né, de crimes de família, ele foi uma das pessoas com quem eu conversei, uma das pessoas que eu analisei, né, para compreender. Essa menina não veio a falecer, mas ela chegou bem perto, ok? E aí, quando eu estava conversando com ele sobre esta situação, ele disse o seguinte para mim. Ele era pedreiro, né? E ele falou assim para mim: doutora, eu não entendo por que tudo isso, né? Eu sou trabalhador, eu acordo cedo, eu trabalho todos os dias, eu pago as minhas contas, eu não devo a ninguém, eu sustento a minha família, a minha casa é organizada, né? Tem tudo, tem comida, tem tudo. Eu sou um cidadão de bem, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca roubei, nunca matei, eu nunca fiz nada para ninguém, doutora. Eu não entendo por que isso está acontecendo. Eu falei, mas como assim você não entende? Porque quando eu falei com ele, ele ainda não tinha sido condenado porque estava esperando julgamento, mas tinha todas as provas, né? E assim, não tinha como negar que foi ele. Então, ele só estava esperando mesmo o julgamento, a sentença, né? E transitar em julgado para ficar como de fato um condenado. Mas todo mundo sabia que tinha sido ele, tinha provas, a menina foi hospitalizada, ficou na UTI, enfim. E eu falei para ele, fiquei olhando, né? Falei, será que esse homem tem problema mental, né? Como é que ele esqueceu? Tá dizendo que nunca fez nada? Falei, mas como que o senhor não fez? O senhor quase matou sua filha, o senhor violentou sua filha. E aí ele disse assim para mim, doutora, o que eu fiz foi com a minha filha. Ela é minha filha, eu nunca mexi com ninguém. Eu mexi com a minha filha. Então, olha só, ele estava falando, para ele aquilo era verdade. Ele não tinha feito nada, ele estava vendo a filha como um objeto. Aí eu pegar uma xícara aqui, olhar para vocês e falar assim, ó, essa xícara aqui é minha, essa é a minha xícara, então pá, e eu quebro, eu não fiz nada para ninguém, eu só quebrei a minha xícara. Olha que tipo de consciência, né, que de fato corrobora com o que eu estou dizendo para vocês aqui, né, que é uma espécie de retrocesso
ao homem primitivo, ao homem animal, né? Então, é uma estrutura psíquica mesmo, né? Pela criminologia freudiana, né, há uma ligação entre o complexo de Édipo e a repetição do parricídio, né? Esse crime original da espécie humana. Então, cai numa espécie de lombrosianismo psicológico. Em termos de soluções, de respostas, né, as criminologias psicanalíticas, elas advogam que o crime em si não é uma doença, mas um sintoma de doença, né, que radica em equilíbrios patológicos, desequilíbrios das diferentes tensões intrapsíquicas, né, pelo que é o criminoso e não o crime que deve ser punido, defendendo inclusive a abolição do direito penal, a substituição das penas pelo tratamento psíquico do delinquente, né? Através do recurso à psicanálise, a aplicação da justiça criminal pelos psicanalistas mais do que pelos juízes, né? Então, essas críticas, né, que foram muitas críticas a todas essas teorias, né, assentam no fato delas serem imbuídas de um espírito totalitarista, né, que se viveu lá na Europa após a Primeira Guerra Mundial. A Itália fascista de Mussolini, a Alemanha nazista de Hitler, a Rússia comunista de Stalin, na defesa do direito penal, considerado imprescindível enquanto sistema de controle social, né? No âmbito da psicologia social experimental, foram realizados estudos e experiências sobre conflitos, a sua evolução, a sua resolução, né? Uns com caráter mais descritivo, centrados no processo de evolução dos conflitos, outros com caráter mais explicativo, indagando das causas dessa evolução, no sentido da concorrência, no sentido da cooperação, com caráter mais praxeológico, criando condições favoráveis à resolução dos conflitos. Então, alguns destes estudos contemplam variáveis pessoais, cognitivas, situacionais, considerando alguns autores que as variáveis determinantes são as últimas, né? Que são as cognitivas, centradas na imagem de si próprio e na imagem do outro. A gente vê grandes crimes, né, de homens aí, feminicídios, em nome de uma imagem, né, alegando que o crime estava sendo cometido em defesa da honra. Seja muito bem-vinda, doutora Milane. Então, estou aqui falando de crime de novo, hein, doutora? Crimes no âmbito familiar, mas trazendo aqui um estudo, né, psicanalítico, um aspecto psicológico do crime, dentro dessa questão do sistema prisional também, né? Então, é isso, né? As relações são simétricas, isoláveis da comunidade onde se inserem, refletindo seus códigos de conduta, a própria hierarquização social. Então, os resultados, as conclusões dessas experiências vão no sentido de que a maioria faz espontaneamente uma escolha competitiva, centrada em si próprio, que as relações que se iniciam na base de uma atitude desfavorável, né, como, por exemplo, a desconfiança ou mesmo a hostilidade, né, fazem geralmente uma evolução, tornando-se mais consistentes do que as que se iniciam na base de uma atitude favorável, tá? Então, nós temos aqui as experiências de Zimbardo, né, que foram realizadas há muito tempo, em 1972, e as de Milgram, que foi de 1974, que permitiu concluir que as relações agressivas, traduzidas em situações de conflito total, de dualidade, elas podem aviltar-se de duas maneiras, as quais constituem duas patologias aparentemente opostas, mas muitas vezes ligadas em alternância. Então, a maneira sadomasoquista, caracterizada por um hiperenvolvimento afetivo na percepção do outro, e a maneira esquizoparanoide, né, com a falta de envolvimento afetivo quase total, que os criminologistas designam de falta de envolvimento afetivo criminógeno do ponto de vista das vítimas, né? Então, eu lembro de um caso que também foi gravíssimo lá em Caruaru, de uma moça, acho que ela tinha 14 anos, e ela foi morta pela
amiga dela, era a melhor amiga, parece que era prima também. Elas estavam sempre juntas, moravam em apartamentos, sabe? Mas era um prédio vizinho do outro. Estavam sempre juntas. Ela arrumou um namorado, né? Esse namorado, ele trabalhava, ele tinha 18 anos, ele trabalhava de mototáxi, era um mototaxista, né? Com a moto dele, ele levava e trazia pessoas. E aí ele se envolveu com as duas, né? E a mais velha, ela tinha bastante inveja, elas andavam juntas, mas ela tinha inveja, porque essa de 14, ela era muito bonita mesmo. Acho que até lembro o nome dela, era Camila. É um processo público, né, criminal, saiu na televisão, em tudo quanto é lugar, né, dado, assim, o requinte de crueldade do crime, né, do homicídio. E eu lembro que na época eu estudei esse processo, né, eu estava junto com os alunos da Faculdade de Direito de Caruaru, que estavam lá participando de um projeto de pesquisa que foi encabeçado pela professora de Direito de lá, Perpétua Dantas, que hoje ela foi eleita vereadora de Caruaru, né, trabalhou na Secretaria da Mulher, enfim. Ela planejou e montou um projeto de extensão junto ao CNPq, né, de adoção aos presos. E aí ela levava os estudantes, né, para esse movimento. Então, as pessoas se formavam, se tornavam advogados e continuavam lá agora supervisionando e dando suporte para esses estudantes. Então, um projeto magnífico, existe até hoje, né? E eu me lembro que eu estava junto deste grupo e eu estudei esse processo, as cartas de amor, enfim. E essa que tinha inveja da mais jovem, ela pediu como prova de amor que ele matasse a mais nova, né? Mas no fim, eu também fazia parte de um grupo, né, que trazia bastante o estudo da psicologia com a professora Ana Maria Barros, né? Ela que é mestre, doutora em direitos humanos e tudo mais, e nós estudávamos o crime da perspectiva de gênero, né? E aí eu percebi que a maneira como essa moça veio a falecer, né, o rosto dela foi destruído com pedradas, inclusive, só podia ser um crime cometido por uma mulher, né, por gênero feminino, porque como existe uma inveja, a mulher, ela geralmente não fica satisfeita em matar, ela quer destruir, né, a identidade do outro. Então, é um crime bem específico feminino, né? Você sabe que esse estudo da psicologia do comportamento de gênero facilitou a pesquisa da investigação policial, que foi descoberto que, de fato, quem veio a matar a Camila foi essa prima dela. Então, veja como esse conhecimento ele é incrível, né? E ele ajuda, inclusive, a desvendar um crime como esse, né? Então, tudo isso a gente consegue perceber dentro desse estudo da psicologia, todo esse conhecimento multidisciplinar que, de fato, facilita a vida das pessoas, né? Então, essa maneira mais cruel, né, tá ali ligada ao sadismo, né? Então, esse grupo manifesta um estado depressivo, acompanhado de passividade, né? Ligado à ambiguidade, né? Então, é muito forte, né, essa percepção, por exemplo, masoquismo, vitimação. Você percebe pessoas que se colocam sempre na posição de vítimas porque passam por esse processo masoquista, né? Então, em termos de resultados, né, experiência, elas, embora consigam ir mais longe, num suposto estudo sobre a memória, houve aí uma pesquisa com vários homens, né, de 20 a 50 anos, pertencentes a diferentes meios sociais, para perceber, né, esse desempenho voltado, né, são com alunos cobaias, como eu já falei para vocês, para avaliar todo esse movimento, né, de violência a partir do gênero. E você percebe, né, que a maioria das violências, essas violências maiores, elas são cometidas por homens, sim, né? Então, tem uma questão cultural, eu não vou entrar muito nesse assunto, eu vou deixar isso para cursos mais
aprofundados, mas o quanto tudo isso de fato interfere. Vou passar agora, gente, para a perspectiva sociológico-criminológica, né? Eu estou trazendo aqui para vocês um conhecimento bem aprofundado, bem multidisciplinar mesmo, né? E aqui eu vou trazer o Ferri, né, como representante dessa perspectiva sociológica da escola positiva italiana, né, que se distinguiu, entre outras coisas, pela importância dada ao elemento social, né, que sustentou em parte a sua teoria multifactorial do crime, ou seja, o crime não tinha uma causa única, mas um conjunto de causas que, embora interligadas, eram suscetíveis de identificação, individuais ou antropológicas, físicas ou naturais e sociais, né? Então, na compreensão desse fenômeno, colocou a tônica do fator social, né? Mais especificamente das modificações sociais. Então, eram estas, mais estas do que as físicas, climáticas ou antropológicas que explicavam o crime. Então, indicador do relevo dado ao elemento social é o fato da sua teoria da imputabilidade, que foi publicada lá em 1878, né, que propôs a substituição do termo responsabilidade criminal pelo de responsabilidade social, né? Então, tinha lá um determinismo positivista, né? E essa teoria anunciava um postulado determinista não endógeno, entende? Exógeno, na verdade, porque as causas, os fatores do crime estavam nos elementos exteriores ao próprio indivíduo, né? Designadamente nos aspectos políticos, econômicos e sociais. Então, no quadro dessa perspectiva da escola positivista italiana, né, não só se descobriu a correlação entre certas variáveis não espacialmente dependentes do fenômeno do crime, né, por exemplo, o sexo, que eu acabei de falar, porque os homens atingiam taxas muito mais altas de criminalidade do que as mulheres, também a idade, né, o crime estava mais associado à juventude, né, e alcançava o ponto máximo na adolescência ou no início da idade adulta. Também muitas das suas descobertas recaíram em variáveis espacialmente dependentes, por exemplo, a cidade, o campo, certos bairros dentro da cidade, né? E ganhou uma certa consistência a geografia do crime e do criminoso na geografia dos alvos. Então, existe aqui uma particular menção à escola franco-belga e as descobertas fundamentais dos seus principais protagonistas, né, que efetuaram a abordagem ecológica e cartográfica. Olha só que interessante, né? Descobertas que ficaram basicamente nos seguintes aspectos: os crimes não eram homogeneamente distribuídos através dos diversos departamentos do país, né? Tinha lugares que tinham taxas muito mais altas, né, de crime. Padrões do crime violento e do crime contra a propriedade, eles diferiam substancialmente, né, de acordo com a variável espacial. Então, a cifra de crimes contra a propriedade eram mais altas em departamentos industrializados e urbanizados, e as dos crimes violentos eram mais altas nos departamentos rurais. Olha que legal. Estes padrões gerais eram estáveis no tempo, né? Comparando ao fenômeno do crime ou da criminalidade nos diversos países da Europa, concluíram que as diferenças principais não residiam nas leis, entende? Mas na variável espacial, ou seja, no meio em que o indivíduo vivia, né? Então, estudos anglo-saxônicos, né, corroboraram também com essa tese, né, e tiveram uma segunda etapa, que trouxe um pouquinho de um sentido diferente e constituiu na análise de crimes a níveis muito mais altos, né, de agregação. Então, foram estudos da conclusão da existência de áreas de persistência criminal, bairros específicos, tá? Especialmente posicionados para tomar vantagens do ponto de vista do transgressor, entende? Então, em relação tanto ao objeto do crime, né, como também na qualidade do policiamento daquela área, né? Então, comparando de acordo com essa variável do espaço, do meio ambiente, os dados do crime com outros dados respeitantes aos habitantes dessas áreas,
outros fenômenos ou problemas, alta densidade populacional, pobreza, falta de instrução, né, também se associaram a essas causas, né, sugerindo, então, uma etiologia criminal. Então, essas questões criminais encontram-se centradas no autor do crime, né, pondo-se em prática uma investigação descritiva que realçava fatos e irregularidades empíricas, né, carecerem de um verdadeiro quadro teórico explicativo. Gente, tá ficando claro para vocês? Como é que tá isso para vocês, né? Tudo isso que eu tô falando. Tá fazendo sentido, né? Eu não vou muito ainda aprofundar nessa questão sociológica, né? Porque nós estamos aqui no módulo introdutório do direito criminal, né? Dessa parte dos crimes de família, né? Então eu vou avançar para o conceito, né, de violência. Então, no discurso contemporâneo, o termo violência, ele é utilizado de forma genérica, vaga, imprecisa, né, referenciando múltiplas, várias situações, né, e aí a gente precisa de uma definição, né, de uma tentativa de definição, pelo menos. Segundo Michaud, a violência, quando numa situação de interação, um ou vários atores agem de maneira direta ou indiretamente, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses ou em suas participações simbólicas e culturais. Segundo Guerra, o termo violência tem sido utilizado em diversas ciências, tá? Tanto na física, como no direito, na moral, na filosofia, para se referir a situações de força, né, de precedência exterior à pessoa que a sofre, que se opõe à espontaneidade, à naturalidade, à responsabilidade jurídica, à liberdade moral ou à força material ativa, vertida para o exterior, que causa prejuízo físico. Implica a relação energia física e prejuízo físico. Então, pode ser empregue para designar fenômeno em que uma pessoa impõe o seu poder a outra através de meios persuasivos, né? Abatendo a resistência do que a ela se opõe. Aí o caráter de confrontação física não está presente, mas se evidencia o tipo de violência denominada psicológica, que é uma das violências principais, menos percebidas, né? E mais arrebatadoras que possa existir, ok? Muito novo para você, Glaci, incrível para Maiara. Para mim não é muito novo, estou adotando, adorando. Ok, a gente adota Nayara. Nossa, gente. Então, vamos lá. O que eu quero trazer também, né? Quero trazer agora, né? Como eu já falei antes, encontrar uma definição mais naturalística, né, para essa violência. Então, nós temos que nos afastar desse objeto socialmente construído, esvaziando seu conteúdo tanto quanto possível, tá? Para nos retermos a uma observação, na posição de observadores da sua forma, colocando em prática aqui o nosso método, né? Nosso método da matemática das relações. Então, vamos lá. O recurso à via etimológica da palavra, um certo exercício de abstração, poderão constituir meios capazes de alcançar esse propósito. Então, vamos lá. Violência vem da palavra latina violentia, composta ou formada a partir da palavra vis, quer dizer força, vigor, potência, né? Os dicionários correntes atribuem os sinônimos de força, intensidade, ímpeto, irascibilidade, ação violenta, crueldade, prepotência, tirania, coação, né? Subjacente a essa palavra força está a ideia de quantidade, de carga, de intensidade, né? Então, força numa ação carregada ou impregnada de intensidade física. Então, o exercício dessa força física sobre um alvo produz, na medida da sua intensidade, um certo aperto, uma pressão, um constrangimento. Na essência da palavra violência, parece estar uma ação física
que se exerce com intensidade, uma força física intensa, forte, né? Ou mesmo muito forte, provocando aperto, pressão, constrangimento físico. Então, o próprio exercício de abstração, a subsequente reflexão que nos propomos, leva-nos ao recurso da descrição, né? Embora de forma linear, né? Que é o sujeito agente, o autor de uma dada ação. Sujeito agido, alvo dessa mesma ação, natureza e grau de intencionalidade do sujeito agente, autor, do grau de intensidade do ato, ação em si mesma, né? Então, nós temos presente não só o sujeito, que é o autor, né? Pode coincidir com o sujeito, que é o alvo, tratando-se do mesmo indivíduo, ok? E de atitudes e de ações intrapessoais. Você pode ser violento com você mesmo, mas também ocorrência diversificada em retroação das situações de interação entre pelo menos dois sujeitos autônomos, tá? Então, a gente está falando aqui de conflitos, de micropoderes, de agressão, de destruição, de violências, né? O processo que elas implicam, o espaço, o território onde ocorrem, o contexto sociocultural no que se integram, né? Então, se no acesso de cólera nós exercemos uma força física intensa, né, sob a forma, por exemplo, de um murro, sobre nós mesmos ou sobre outro sujeito, nós provocamos um aperto, uma pressão, um sofrimento, né, físico. E aí nós estamos, então, usando uma violência física. Mas qualquer sofrimento, aperto, pressão, constrangimento produzido sobre nós próprios ou sobre outro sujeito resulta numa ação violenta? Essa é a pergunta. Então, o sujeito que, na assunção de determinados comportamentos, faça uma contradição, experimenta entre a expressão afetiva das suas atitudes, as emoções, os sentimentos, as preferências, a expressão cognitiva de opiniões, crenças e valores, fazendo prevalecer a sua expressão, autocontrolando-se através de repressão, ele estaria se violentando a si próprio? Entende? Não, ele não estaria necessariamente, tá? Depende da intensidade, da força que ele colocou sobre os seus próprios afetos, né? Do aprisionamento deles, do grau de autoaprisionamento. Então, às vezes a gente se autoaprisiona, às vezes a gente cria situações na nossa vida que trazem sofrimento, acidentes, né? Situações de realmente prisão, sem nem perceber, né? Agindo inconscientemente. Então, o homem ou a mulher que aperta naturalmente nos seus braços, a mulher, o homem, o filho que ama, ela não comete um ato violento. Pelo contrário, é um gesto, um ato de ternura. Aquele aperto, ele está impregnado de uma intencionalidade positiva. Ela é apreendida pelo sujeito apertado, entende? Provocando um efeito, uma reação, sensações, emoções, sentimentos agradáveis. Então, se aquele aperto, depois de um longo período de separação física, com grande intensidade emocional e física, carregado, mais forte, né, de uma intenção positiva, assim, percepcionado pelo sujeito apertado, ele percebendo isso, tivesse como consequência, por exemplo, uma costela partida de tão forte o aperto, isso consistiria em um ato violento? Ou consistiria num mero acidente? Então, nós cremos que, dados os efeitos danosos, né, um grande sofrimento físico, quebrou uma costela, provocados nessa criança, tal ato, embora de caráter acidental, tornou-se, na prática, violento, ou mesmo muito violento, tá? Agora, se exercemos uma força física intensa sobre uma pequena pedra calcária, a ponto de desfazer em bocados o mesmo, reduzir a pó, só por si consistiria em um ato violento? Primeira vista, não, porque parece tratar-se meramente de um ato de destruição. Mas se a esse mesmo ato tivesse correspondido uma descarga emocional decorrente de um acesso de raiva, de ira contra um outro sujeito, se eventualmente a mesma pedra constituísse um objeto de estimação de um outro sujeito, né? Se com a prática desse mesmo ato nós quiséssemos atingir, ainda que simbolicamente, esse sujeito,
né, ao ter essa percepção dos atos descritos como tais, na medida em que foi atingido nos seus sentimentos, ele estaria, esse sujeito alvo, o objeto da violência simbólica ou psicológica. Imagina alguém que tem lá uma lembrança, né, do pai, sei lá, o pai faleceu, deixou uma lembrança, um brinquedo, e aí a pessoa, para atingir violentamente, né, vai lá sabendo do valor idiosincrático daquele objeto, quebra propositadamente para machucar, né, psicologicamente as emoções dessa pessoa. Então, aí sim está caracterizada a violência, ok? Que mais eu posso falar? Bom, eu posso falar, né, que a intenção de matar, não conseguindo atingir com disparo de um ou mais tiros um outro indivíduo, porque ele se encontra munido de um colete à prova de balas, ou simplesmente, ao contrário do que julgávamos, a arma não está carregada, não se produz o efeito pretendido que é a morte, tais atos, pela plenitude da carga negativa que os animou, não deixariam de constituir atos violentos. Então, numa hipotética situação contrária, né, parece também constituir um ato violento ou mesmo muito violento, né? Se manipulamos uma arma na presença de outras pessoas, com pressuposto de que não está carregada, disparamos, atingindo mortalmente uma das pessoas, então, apesar de não termos tido a intenção de matar, o efeito morte tornou-se esse ato muito violento, ainda que acidental. Então, um ato, para ser violento, ele pode depender do exercício de uma intencionalidade negativa ou de uma certa intensidade ou qualidade dos efeitos desse mesmo ato, né? Eu espero que dentro dessa fala a gente tenha mais ou menos uma noção, né, do que significa de fato uma violência, né? E aí, dentro disso, eu quero falar da relação com os conceitos de crime, né? O que é que pode classificar algo como crime? Né? Ou melhor, o que deve constituir um problema criminal ou criminológico? Então, nós sabemos que o conceito de crime não é unívoco, ok? Existem diversas interpretações ou concepções do crime. Existe uma faculdade de pós-graduação só para falar sobre isso, daquilo que pode constituir um crime, né, que por sua vez parece estar relacionado com o que em cada momento se quer saber sobre crime. Então, nós podemos efetuar uma certa sequência histórico-evolutiva sobre essa multiplicidade de conceitos, né, e encontrar uma concepção jurídico-penal e sociológico-criminológico do crime. Mas isso também é um conhecimento bem mais profundo, né, que eu não pretendo fazer aqui nessa aula, né, não tenho esse desejo, né, mas posso dizer que dentro dos comportamentos desviantes, né, do interacionismo, da interação social que os sujeitos estabelecem entre si, da fenomenologia transposta para o mundo dos sujeitos, para construções feitas pelos próprios sujeitos, né, na designada cena social, para as construções sociais da etnometodologia, do estudo da intersubjetividade dos sujeitos, do seu cotidiano, procura-se fazer a racionalidade dessa intersubjetividade que integra o nosso objeto de estudo, que é, de fato, a violência familiar, ancorados pela teoria do sujeito autopoético, né? A teoria que nós vamos trabalhar, né, numa outra aula. Então, a violência, né, eu concluo que é um fenômeno de sempre, de todos os lugares, dos diferentes contextos socioculturais, né, assumindo ao longo do tempo uma expressão, uma percepção e um significado diferentes. A violência é um fenômeno que ocorre desde os tempos mais remotos da humanidade, desde o homem dito primitivo até os nossos dias, embora assumindo uma expressão diferente, né, em função do tempo e do espaço. Assim, no tempo do homem dito primitivo, era de caráter altamente impossível, brutal, sanguinário, integrando-se no conceito da agressão, sobretudo a física, passar e aumentar e a complexar-se até o século XVIII. E a partir daqui até os nossos dias tende a diminuir e assumir novas formas, menos sanguinárias, né? Mas concomitantemente mais socioculturais, simbólicas, psicológicas.
embora venha sendo sentida ao longo dos tempos como a pior coisa possível, foi tendo uma percepção e um significado, uma representação social também, longitudinalmente diferente, constituindo a violência real um fenômeno com expressão diferente do da representação da violência. Enquanto que o primeiro vem, ao longo dos tempos, diminuindo, o segundo, paradoxalmente, vem aumentando, sobretudo fruto dos efeitos dos mass media, né, na opinião pública, do oportunismo político, né, que ocorre particularmente enquanto das campanhas políticas que se traduz numa cada vez menor tolerância à violência. Pode ser definida também como toda ação exercida numa situação de interação, ou mesmo intraindividual, num determinado momento, direta ou indiretamente, por um sujeito agente, um indivíduo, um grupo, uma classe, extrato, elite social, uma instituição, uma etnia, um povo, uma nação, com certo grau de intensidade física ou psicológica ou simbólica sobre um sujeito, indivíduo ou mesmo o próprio sujeito agente, num grupo, numa classe, numa instituição e etc. Capaz de provocar, no mínimo, um aperto doloroso, um sofrimento físico, ou psicológico, ou simbólico, ou sexual, ou no máximo a própria morte, independentemente da qualidade da intenção, se foi negativa ou positiva por parte do sujeito agente e ainda que sobre ele mesmo. Então, acresce que, sendo o indivíduo um ser biopsicossocial, a violência física exercida numa situação de intra ou interação entre pelo menos dois sujeitos num dado momento é quase sempre, salvo em situações limite, dado o caráter extremamente súbito e fulminante dos efeitos, como, por exemplo, em alguns suicídios, homicídios, né, acompanhado de violência psicológica, a violência física é quase sempre simultaneamente psicológica. Eu vou trazer um exemplo para vocês, né, com base na própria Maria da Penha. Então, o homem, ele começa ali, né, simplesmente a tratar a mulher de uma maneira diferente, né? Ele começa ali, não olhar para ela, não querer conversar com ela, ele começa a colocar defeito, nossa, mas você tá barriguda, né? Nossa, como você tá corcunda. Nossa, esse cabelo seu tá feio. E começa a soltar palavras, né? Que essa mulher é da característica da mulher, né? Dá muita importância para essas coisas que são ditas. Então ela começa a achar que tá feia mesmo, né? Ela começa a mudar a sua própria postura, ela começa a ficar com vergonha, ela começa a ficar corcunda. E ele começa, né? Mas você quer dinheiro para quê? Mas você gasta demais, eu não vou deixar o dinheiro com você. Não, você não pode ter amigas. Não, você não pode ficar. Ele começa a cortar, né? Os seus relacionamentos, além dele. E aí ele vai por ali adiante, mostrando que, na verdade, você já envelheceu, né? Nossa, como você está ficando velha, está acabada, né? E a mulher, ela vai entrando nesse movimento. Aparentemente não tem nada acontecendo, até carinhoso, às vezes, minha gordinha, né? Só que com o tempo que isso vai passando, gente, essa mulher ela começa a achar que ela é feia, horrorosa, burra, velha, enfim. E essa questão com a estima dela, com a visão dela, né, com a própria autoimagem dela, ela começa a achar que ele está fazendo um favor de ficar com ela. Aí ele começa a atrair. Ele começa a aparecer com outras mulheres, outras situações, e essa mulher ela fica com raiva das outras. Ela não fica com raiva dele, por quê? Porque ele está fazendo um favor de ficar com ela. Depois disso vem um grito, vem um beliscão, vem um tapinha, né? Vem um silêncio ininterrupto, e as agressões começam a aumentar até que ele começa a bater, né? E dependendo do nível, ele vai chegar a matar. Então veja como ela é sutil e ela vai aos poucos ganhando forma. Quando essa mulher, em alguns momentos, ela quer sair dessa situação, então inicia-se o ciclo da violência, né? Tem esse ápice, e depois desse ápice, ele começa então a pedir perdão. Você é a mulher da minha vida, jamais eu quis fazer isso com você, né? Nós fizemos até um trabalho lá, na época que eu era secretária, né? Eu era secretária do município, né? Do governo municipal, e eu, da mulher,
e eu lembro que eu fiz lá um trabalho, e o trabalho era, ele sempre te dá flores. E era assim, então essa mulher, quando chegava nesse ciclo, ele pedia perdão e ele dava flores. E ela permitia, então ela aparecia com o olho roxo, o corpo todo machucado, mas no final ele pedia perdão e dava flores. E ela ia ficando, sabe? Por quê? Porque, pai dos meus filhos, é uma família, né? Eu casei, por uma série de motivos, de crenças, né? Por causa da religião, ou porque eu vou ser uma fracassada diante da sociedade, ou porque eu nunca vou encontrar um homem melhor do que esse. Porque todo mundo tem relacionamentos horríveis, né? Antes com ele do que sozinha. Enfim, fui eu que provoquei, eu não devia, eu sei que ele está nervoso. Porque está com problema, ela mesma vai justificando. E aí, na nossa história, essa mulher sempre ganhava flores, e a gente termina com ele levando flores para ela no velório dela, né? Ele colocando flores lá no caixão. Então é isso, esse é o final da história. Se a pessoa não para, né, para ampliar sua consciência, para mudar este caminho, né, para buscar uma outra situação, a história vai crescendo cada vez mais, né? E aí todo tipo de violência que você imaginar, violência sexual, se a mulher não quer, é marido, mas ela não quer ter uma relação sexual e ele força, né? Essa esfera da maior privacidade, da intimidade, da integridade, entende? Então, grosso modo, né, nós temos dois grandes tipos aqui, o individual, né, podendo essa ser exercida sobre o próprio sujeito agente, ou seja, você mesmo se violenta, e coletiva, né, que existem grandes formas, são 5, a físico-psicológica, psicológica, sexual, físico-psicológica, simbólica e material, e até mesmo algumas subformas, como a simbólico-psicológica, a ético-psicológica, a simbólico-material, né? Então, nesse caso, não existe uma única violência, mas várias violências, né? E elas fazem parte de um mesmo fenômeno que coexiste, né? Homens que constrangem a mulher, que fazem ela passar vergonha em público, para que ela não vá mais, para não passar mais vergonha, ela começa a se fechar, né? Então, tem muito caso assim, né? Dentro dessa violência individual, nós englobamos as ofensas corporais, os maus tratos físicos, maus tratos psicológicos, o assédio sexual, o atentado ao pudor, o genocídio, a violação, o homicídio, o suicídio, né? A alienação, né? O estelionato. Nossa, Vanessa, mas estelionato é crime de família? Mas é claro que é. Você pega o cartão da pessoa idosa da sua família, né? Então, as intervenções dessa chamada polícia de choque, as intervenções de grupos racistas, formas de violência materializadas em atos ou fatos suscetíveis de serem integrados nos conceitos de crime e de crime, né, explanados antes. Então, partindo desse conceito de violência, eu preciso finalizar nossa aula falando um pouco mais sobre a violência familiar, né? Porque aí é uma violência específica no âmbito doméstico, né? Mas aí eu não vou também entrar, né? Nós temos uma outra aula que já foi gravada, todas as aulas sobre direito de família, né? Sobre os conceitos das mais diversas famílias que existem hoje, né? Estão catalogadas mais de 17 formas reconhecidas como família. Então, esses conceitos sobre a família já estão nas aulas. Eu espero que vocês já tenham assistido sobre isso, ok? E aqui, então, eu vou pular essa parte e vou direto para a violência familiar, tá? Então, vamos pensar aqui na ideologia iluminista do século XVIII, né, da filosofia humanista desse século, que também no século XIX conceberam a família como um lugar privilegiado de felicidade, lugar de afeição, de refúgio às tensões e conflitos sociais, né, particularmente do trabalho, o fato, né, um lugar do paradoxo. Por quê? Porque ao longo do tempo é o palco que hoje designamos de violência doméstica ou violência familiar, né? Violência, né,
tendo essa violência como uma agressão contra a integridade da pessoa, por meios físicos, psicológicos, financeiros, assumindo seu significado em função de um complexo processo de construção socialmente determinado, a família passa a ser um lugar de meio violento, né? Outros autores, né, como Fatah, eles perceberam também que a família é como um núcleo de violência, chegando a afirmar que em privado é talvez a instituição social mais violenta da sociedade. Eu estava agora há pouco dando uma aula de comunicação não violenta. Eu estava dizendo, né, que se você faz um teste da maneira como você conversa, como você resolve uma situação de conflito com um desconhecido, com um vizinho, né, é muito mais respeitosa do que uma mesma situação de um mesmo conflito com o seu filho, né? Com o filho você realmente acaba desvirtuando, né? Você acaba desrespeitando muito mais. Veja que faz sentido essa questão, né, da família ser esse lugar, né, de instituição mais violenta da sociedade. Embora o fato dos crimes enquadrados na violência doméstica se integrarem de forma substancial às chamadas cifras negras, né, dados a menor visibilidade do fenômeno, porque de fato as pessoas, né, elas não denunciam o próprio filho, né, não denunciam a esposa, o marido, existe esse receio também no quesito da denúncia, né, as relações de parentesco, o cuidado com a própria imagem, né, o que a sociedade vai pensar, sabendo que eu estou passando por isso, o receio de represálias por parte do agressor, entende? Então, as estatísticas do século XIX, do século XX, né, nos países da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, revelaram que o fenômeno é universal, é de sempre, de todos os lugares, que a violência doméstica ela se destaca pelo seu número do conjunto das restantes formas de violência. A natureza desse tipo de violência é referenciada, né? É referenciada em vários lugares, em vários temas, em vários países, né? Vendo essa violência como física, sexual, psicológica e patrimonial. Então, retomando essa definição de violência que nós já falamos, né? E o conceito de família que nós também já falamos, nós definimos a violência familiar como toda ação exercida numa situação de interação num determinado momento, direto ou indiretamente, por um sujeito agente ou um grupo, um subsistema familiar, um certo grau de intensidade física, psicológica, simbólica, patrimonial sobre ele próprio, ou um sujeito alvo, né? Um indivíduo ou um grupo de indivíduos entre os quais existem laços de parentesco ou afinidade, um subsistema familiar, capaz de provocar nele próprio ou em outro familiar ou grupo de familiares, no mínimo um aperto doloroso, um sofrimento físico, sofrimento psicológico, simbólico, sexual, patrimonial, né? Às vezes a própria morte, independente da qualificação da intenção, se é negativa ou positiva por parte desse sujeito agente. Nossa, gente, tem tanta história, sabe, que eu vivenciei. Teve um caso, por exemplo, de um pai, né, que ele violentou, né, sexualmente lá as filhas dele, e ele foi, e assim, era um terror, né? As crianças se trancavam, tinha vários filhos e filhas, ela se trancava, e a mais velha, ela tentava proteger os irmãos, então essa era a que ele mais violentou. E essa filha mais velha, inclusive, ela foi minha cliente, né? Ela começou a crescer, e aí, o que ela fez? Um dia ela fugiu de casa, e nessa fuga ela foi para a polícia, e ela contou o que o pai dela estava fazendo. Isso foi uma confusão muito grande, né? A polícia foi lá, pegou ele e prendeu. Ele foi, respondeu, né, na prisão. Os filhos passaram por todo o exame, foi comprovado de fato essa filha, ai que mesmo, né? Ainda bem que ela não engravidou, porque muita história de engravidar, inclusive. E aí ele foi condenado a 20 anos de prisão. Então, nesse período que ele ficou preso, né, em regime fechado, você vê como essas coisas são gravíssimas, né, na nossa sociedade.
durante o período que ele ficou preso, elas conseguiram se cuidar, né? Elas foram se tratar, fazer terapia, cuidar do corpo, enfim. Mas aí o tempo passou, né? E 9 anos depois, mais ou menos, dessa história, esse homem conseguiu a liberdade, né? Ele conseguiu responder em liberdade. Ele conseguiu responder, não, ele foi condenado, mas ele conseguiu sair do presídio, né? Para cumprir o restante da pena num outro regime. E aí, nessa saída dele, ele ia para onde? Ele voltou para a mesma casa. E aí ele chegou lá com raiva, imagina. E ele pegou essa esposa dele, né? Ele violentou a esposa, ela não queria mais ele. Ele engravidou ela. Essa história é terrível que eu estou contando para vocês. A minha cliente foi a filha mais velha, que foi exatamente aquela que denunciou o pai. E ela ficou dentro da casa com ele. Imagina o que ela sofreu no retorno dele, né? Defendendo os irmãos, e a mãe não tinha força para se resolver. Ela engravidou essa mãe dele na volta dele. E aí, numa dessas rompantes de violência, ele espancou essa mãe grávida, né? E a mãe não aguentou. Ela veio a falecer na frente dessa moça, né? Já era uma adolescente. Então, no momento que a mãe estava falecendo, o bebê também veio a óbito, né? A mãe olhou para ela e pediu perdão. Perdão porque não conseguiu proteger as filhas, né? E, nossa, essa história é muito, muito forte. Essa filha enfrentou o pai, foi a maior confusão, e ela conseguiu de novo denunciar ele. Os irmãos dela foram para um abrigo porque não tinham para onde ir. E o que eu quero falar com tudo isso? Você vê que não adiantou, ele foi preso, e o que que adianta? Ele matou a mãe dela, matou o bebê, destruiu a vida de todo mundo. Foi preso, saiu da prisão e fez de novo. Então me diga se o sistema prisional, se esse sistema realmente funciona, né? É verdade que a maioria dos estupradores no presídio vem a óbito, né? Mas alguns não vêm. E eu estou falando de um caso, mas existem vários tipos de violência doméstica, né? Então, muitas histórias assim eu tive acesso, e eu falo para você que isso é realmente muito triste, né? Isso me levou a buscar esse conhecimento, me fez estudar tanto, né, para tentar encontrar alguma coisa que fizesse sentido para mim, né? Então, o indivíduo, ele é um ser biopsicossocial, né? A violência física exercida sobre o próprio sujeito, né? Ou numa situação de interação entre pelo menos dois sujeitos, né? É quase sempre, salvo em situações limite, né? Acompanhada de violência psicológica, de violência física, ela é quase sempre simultaneamente psicológica, né? Tal como a violência sexual, porque envolve emoções, sentimentos, afetos, tanto por parte do agente como por parte da vítima, né? No caso da vítima, a violência sexual, a esfera da maior privacidade, da intimidade, da integridade dela, né? Com a agravante de, neste caso, ser exercida por um agente investido de micropoder, alguém que tem autoridade sobre ela, né? Esse sujeito, vítima, depende afetivamente do agressor, né? Muitas vezes economicamente, ela fica lá, ela continua lá, né? Eu lembro de um caso que ela quis se separar e ele falou: se você fizer isso, eu vou matar você, vou matar. Tinha um filho, um menino, tinha 8 anos de idade, né? Salvo engano, ele era pequenininho. E ele falou: olha, se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. Eu vou tocar fogo na casa com você e a criança junto. Ela contou para mim, fez a denúncia. Eu fiz todo o procedimento necessário, né? O pedido da medida protetiva de urgência, tudo certinho, mas eu falei para ela: olha, pela minha experiência, eu acho melhor você sair da casa, até porque não existe mais aquele instituto do abandono de lar, né? E eu falei: olha, a gente pode ver para você um abrigo, né, por enquanto, para você e seu filho, até organizar toda essa questão, você está em segurança, para você poder levar a sua vida. E ela falou: não, eu não vou sair porque eu não vou abrir mão das coisas que estão lá em casa, eu não vou abrir mão da casa. Eu falei: olha,
você não está abrindo mão, você tem direitos, né? Você não vai perder seus direitos porque você saiu. A única questão é uma questão de integridade física, ele está ameaçando tocar fogo na casa. Ela falou, não, mas eu conheço ele, né? Há muito tempo eu conheço ele, meu marido e tal, ele grita, ele faz todas essas palhaçadas, mas ele não é capaz de matar nenhuma barata. Falei para ela, olha, eu tenho experiência, tá? E cão que ladra morde sim, ele tá criando coragem. E ela não me levou a sério, ela não quis de jeito nenhum e ela voltou para casa. No dia seguinte, chegou um pessoal lá na secretaria, estava na mesa, na minha mesa de atendimento, e colocaram um jornal na minha frente, estava lá escrito uma mulher que tinha falecido com um filho de 8 anos, né, através de um incêndio na casa dela. Então, ele cumpriu a palavra, né? E aí, a gente passou por muitas histórias assim, sabe? E de mulheres que depois retornaram para esses homens. Então, isso virou um rolo, né? A polícia não queria mais saber de casos de Maria da Penha, porque naquela época as mulheres podiam retirar a queixa, agora não podem mais, mas no início, quando podiam, elas retiravam mesmo. Então, quanto essa violência acaba fazendo parte mesmo, elas acreditam que ele vai mudar. Não, eu fiz isso só para dar um susto nele, mas ele é pai dos meus filhos. Né? Às vezes a cobrança dos filhos, a cobrança do padre, do pastor, da própria família de origem. Então, realmente é muito grave, né? Eu presenciei muitos casos mesmo de violência dentro dos lares, né? Com crianças, com idosos também. Então, grosso modo, nós temos 3 tipos de violência. A intraindividual, quando ela é exercida pelo sujeito agente sobre ele próprio, né? A interindividual, quando é exercida por um sujeito sobre um outro sujeito, sobre um familiar. E a de grupo, quando é exercida por mais de um sujeito sobre um familiar ou um outro grupo de familiares, ok? E existem 5 grandes formas: a físico-psicológica, a psicológica, a sexual fisiopsicológica, a simbólica e a material. E tem mesmo algumas subformas, né? Simbólico-psicológica, ético-psicológica e simbólico-material. Algumas vezes este homem, né, ele não deixa que a mulher trabalhe, ele fala, não, mulher minha não vai trabalhar. Por quê? Porque assim ele mantém o controle sobre essa mulher, porque ela está dependendo dele economicamente, né? Que foi escrito quando meu ex-marido disse que eu merecia ser queimada, eu percebi que era sério. Quando ele falou a terceira vez, eu fiz a protetiva. Ele não aceitava a separação. Pois é, era sério e de fato eles cumprem, né? Nós conhecemos vários casos assim, inclusive da própria Maria da Penha, né, a quem cedeu o seu próprio nome para essa lei. Foi assim também, né? E as pessoas falam, não, cão que ladra não morde, mas é lógico que morde, e morde muito, né? Cada vez que ele ameaça, ele está criando coragem, ele está ali na cabeça dele, maquinando o que vai ser feito, né? E aí, no quadro da violência intraindividual, né, nós temos os maus tratos físicos, né? Automutilação, suicídio. Na interindividual, nós temos as injúrias, as ofensas contra a honra, né? As ofensas corporais, maus tratos físicos, psicológicos, assédio sexual, atentado ao pudor, violação, homicídio. Tudo isso dentro do lar, dentro da família, né? Dentro da violência de grupo, né, nós temos rixas, chacinas, né, violências materializadas em atos ou fatos suscetíveis de serem integrados nos conceitos de crime, né? Nos tipos de formas de violência familiar, as mais comuns são as exercidas entre cônjuges ou companheiros, de pais para filhos, de padrastos para enteados, de filhos para pais, entre irmãos, né? Sendo as mais veiculadas a violência conjugal, o marital, que é o marido ou o companheiro que bate na mulher, e a paternal, que é o pai contra os filhos. Então, relativamente à violência conjugal, né, nós temos que o casal, né, as agressões são recíprocas, né, homens e mulheres participam da mesma cultura de violência,
Então, casos de maus tratos masculinos são raros, ok? Existem, mas são raros. E, de uma forma geral, a mulher é mais vítima dessa violência conjugal do que agressora, tá? Então, grande parte da violência conjugal, ela entrega-se na questão das violências pedagógicas, nas violências corretivas, né? Apesar de serem oficialmente reprovados pelos princípios jurídicos que condenavam os maridos, né? E se arrogavam o direito de fazer justiça pelas próprias mãos nas respectivas esposas, raramente existia uma queixa formal, né? Então, a mulher, em geral, ela não apresentava queixa ou ela retirava a queixa quando alguém apresentava, né? E ela demorava, logo nas primeiras ofensas, a mulher não procura, né? Fizeram uma pesquisa, diz que a mulher ela apanha no mínimo 37 vezes antes de fazer a primeira denúncia, e geralmente ela não tem mais força. Se ela não tiver uma estrutura estatal, uma rede de proteção, ela não consegue ir adiante, né? Então, ela acaba aceitando a violência como parte integrante, né? Uma correção que ela precisa receber, não está fazendo o que tem que ser feito, né? Então, é bem forte isso. O propósito dessa violência parental exercida pelos pais, por pai e mãe sobre os filhos, é de referir que as crianças foram vistas durante muito tempo como propriedade dos seus pais, né? Recaindo sobre elas esse chamado poder paternal, né? Então, bater nos filhos para corrigir, para educar, era visto, né, há pouco tempo atrás como natural, como normal, né? Durante quase todo o século XIX, né, XX, vingou essa ideia de autoridade absoluta do pater família sobre os filhos, né? Depois houve uma mudança na lei do direito de família, tirando esse poder do poder pátrio, né? Pater famílias, e passou a ser, né, um poder de mãe e pai, né? Um poder familiar, não tem mais o pater, né? Então, esse princípio, vigorado para além do fim da primeira metade do século XX, né? Por causa do movimento feminista, ganhou uma outra sensibilidade, uma outra consciência acerca desse fenômeno. A autoridade dos pais, né, começou a ficar equiparado das mães, né? Então, é importante a gente olhar para esse movimento feminista, para a mudança do direito de família, né? A violência familiar, a violência doméstica como um fenômeno, né? Então, a família sendo vulgarmente associada a um grupo doméstico, né, ao casal, à sua prole, né, aos seus filhos, pelo senso comum, a violência, ela é aquela frase, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, houve aí um grande trabalho, um grande mesmo, por muitos, né, por muitas, principalmente mulheres, em torno deste tema, né, constatando um emprego frequente, né, de uma maneira até indiferenciada nas questões de violência familiar ou violência doméstica. Então, é necessário a gente saber de uma distinção, né, de acordo com a nossa reflexão, não é o mesmo fenômeno, né, recorrendo à via etimológica, violência familiar é o fato de entre o sujeito, que é o agente é o agressor, né, de uma ação violenta e a vítima dessa mesma ação existirem laços de parentesco, entende? Por consanguinidade ou por afinidade. E a violência doméstica, por seu turno, é o fato de ser perpetrada no espaço doméstico, dentro do lar, entende? Por membros daquele grupo, existindo ou não laços de parentesco, no caso, por exemplo, de um marido e uma esposa. Então, pode ocorrer não só no contexto, espaço doméstico, entende? Assumindo um caráter privado, mas também em outros contextos, tá? No trabalho, na rua, em bares, né? Quantos homens foi no trabalho da mulher envergonhá-la, né? Bater nela, enfim. Em outros espaços públicos também, né? Revestindo, nesses casos, um caráter público. Então, isso pode ocorrer entre familiares ou não, né? Às vezes a mãe, envergonhando a filha no meio da rua, pode bater nela, uma filha às vezes adulta, enfim.
e pode também acontecer entre quatro paredes, que é mais difícil de comprovar, inclusive, mas que a gente sabe que a própria lei, seus mecanismos legais, né, buscaram suprir essa necessidade, né? E aí, nós julgamos poder concluir que a violência familiar, ela não é uma violência doméstica, né? E não ocorre exclusivamente entre familiares, podem ser parentes, tá? Apesar de serem coincidentes. Nem toda violência familiar é doméstica e nem toda violência doméstica é familiar, ok? Então, a família, o lar e outros sistemas sociais emergentes como as escolas, os abrigos, as casas de correção, os colégios, os hospitais, as prisões, os conventos, a rua, né? Constituem espaços, territórios, né? De exercício de autoridade, de poder, de punição, tá? Cuja intensidade, cuja natureza, qualidade, nos leva a falar hoje em dia em territórios de perpetração da violência, tá? São espaços e formas, né, que depois eu vou trazer outras aulas para falar de uma maneira muito mais profunda sobre tudo isso, né? E o quanto, então, a gente precisa olhar para tudo isso, não fingir, né, que não existe, e trazer mecanismos, formas, trabalho, proposta, contribuição, para a gente finalizar, né, com toda essa história de tamanha tristeza que ainda vive a nossa sociedade. Então é isso, né? Tô vendo aqui tem mais história, né? Fiquei 1 ano sem sair na rua. Todo esse relato, lembro-me que meu pai, uma vez, num desentendimento com a minha mãe, pediu para o meu irmão mais velho atear fogo na minha mãe, lembrando que meu irmão tinha 7 anos. Para você ver como isso é forte, né? E realmente é muito triste. O medo de você não saber se vai amanhecer viva é horrível. Pois é, gente, é isso, né? Eu quis trazer essa consciência para vocês. Nós teremos outras aulas. Nessas outras aulas eu vou aprofundar ainda mais, né? Vou trazer também mecanismos que podem ser colocados em prática por qualquer pessoa, não simplesmente para isso que já foi divulgado aí, né? De você denunciar, de você prender, não, mas de você de fato conseguir exterminar essa situação da sua vida ou da vida de qualquer pessoa que você conheça, tá bom? Então é isso, eu sei que funciona, já foi reconhecido aí, né, como eu já falei no início, pelo Conselho Nacional de Justiça, reconhecido pelo Conselho Federal da OAB, né, reconhecido no mundo inteiro, essa abrangência sistêmica, essa visão, esse trabalho que a gente desempenha, que a gente ensina, que vocês agora vão aprender neste curso, né, durante esse período de 12 meses aí, da matemática das relações, e que certamente vai transformar você no multiplicador desses mecanismos para solucionar esse tipo de problema. Então é isso, gente, vocês vão se tornar gestores, né, de soluções de conflitos familiares, até aqueles que chegam ao ponto de ser uma violência familiar ou uma violência doméstica. Então é isso, gratidão e até a próxima aula.